Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. E nesse dia estamos em obediência à sua palavra, em que Ele nos diz, em Mateus capítulo 6, verso 33, o qual eu vou ler para nós neste momento, o que Deus espera que façamos em primeiro lugar. Diz a palavra de Deus que a gente deve ter primazia nas coisas. E nesse contexto de primazia vem a colocação. Qual é a primazia que eu tenho dado na minha trajetória? Em Mateus capítulo 6, verso 33, diz, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. E quando nós perguntamos quais são essas coisas que o Senhor está dizendo que nos dará, você faz a leitura de de Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 32, e você terá a resposta, o que é que Deus quer que façamos em primeiro lugar. Olhando no Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o nosso fim? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E referências para esta colocação, ou para este posicionamento, ou para este direcionamento, se encontra em Romanos capítulo 11, verso 36, o qual também vou ler para nós. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Quando a gente olha em Isaías, capítulo 43, verso 7, você vai ter exatamente a colocação a respeito dessa descrição. Descrição essa que você encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isaías 43, 7 diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Noutra descrição diz a minha glória. Você foi feito para glorificar a Deus. Você tem se prontificado a isto? Quando a gente olha no livro de Romanos, e queremos fazer um destaque neste livro a respeito das ideias centrais em Romanos. Romanos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreve para os que ali se encontram, judeus e gentios, e a descrição central, as ideias centrais deste livro, de acordo com a Bíblia visual com infográficos, é: Deus é justo, as pessoas não. Veja que em Romanos 3:10, a palavra nos diz o seguinte, Romanos 3:10, como dizem as escrituras sagradas, ou seja, todo o Antigo Testamento, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Ou em outra linguagem, não, essa é na linguagem de hoje, mas na Bíblia de Estudo de Genebra, ele nos diz o seguinte, Romanos 3:10, você vai observar que é só a linguagem, mas o sentido é o mesmo. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Você e eu, todo ser humano, somos pecadores. Em Romanos 3:23, a palavra nos declara, nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Nós vimos na pergunta principal, o fim principal do homem é alegrar-se, mas antes de alegrar-se é glorificar a Deus. E alegrar-se nele para sempre, em todos os dias da nossa existência. E essa necessidade veio para nós a partir do momento em que o homem caiu. Porque com a queda do homem, o homem Adão, olha o que nos mostra as Sagradas Escrituras. O que aconteceu para todos os homens mediante a desobediência de Adão? Ele introduziu o pecado no mundo. Além de ter introduzido o pecado no mundo, como já disse em Romanos 3:10, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é 3:23 de Romanos, o qual eu já li. Todos pecaram. O resultado do seu pecado é a condenação. Além disso, muitos se tornaram pecadores por causa de sua desobediência. Ou todos. Aí você pergunta, muito ou todos? Você ouviu na leitura que eu fiz, em Romanos 3:10, que não há sequer um que faça o bem. Vimos no 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, como Deus é misericordioso e teve misericórdia de nós, como mostra lá em Gênesis 3:15, ele fez a promessa que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e assim como ele prometeu, ele cumpriu.
Você olha em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus espera que nós, aqueles que foram feitos imagem e semelhança dele, se coloque diante dele, exaltando e bendizendo o seu santo nome. Ainda quando olhamos no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 91, nós temos: qual é o dever que Deus requer do homem? O que é que Deus espera que a gente faça? A resposta é: o dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. E aí nós encontramos na palavra de Deus em Deuteronômio 29:29, Miqueias 6:8, 1 Samuel 15:22. Voltando para a pergunta número 1, que é qual é o fim principal, nós lemos o texto de Romanos, mas além do texto de Romanos, você ainda encontra outras bases bíblicas, como 1 Coríntios 10:31, texto que todas as vezes que eu faço uma reflexão, eu cito para todos nós: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Além desse texto citado, ainda temos Salmo 73, versos 24 a 26, João o Evangelho, capítulo 17, versos 22 a 24, descreve claramente que nós devemos glorificar a Deus. Devemos glorificar a Deus, porque Deus nos criou com esta finalidade. Eu vou fazer a leitura de João, capítulo 17, do 22 ao 24. 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Na sua oração, nos versos do 22 ao 24, ele diz assim ao Pai. Na Bíblia, com infográficos, a leitura é a seguinte: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me ama. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. O Senhor Jesus, aquele que se doou para levar na cruz o teu e o meu pecado. Em sua oração sacerdotal, ele faz este pedido ao Pai: que o Senhor seja com todos aqueles que nele creem, todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida. Você ouviu as duas perguntas que foram apresentadas no Catecismo Maior de Westminster: qual é o fim principal do homem e qual é o dever do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. E em 1 Coríntios 10:31, se você e eu tivermos dúvida, como podemos glorificar a Deus? Onde podemos glorificar a Deus? Em que podemos glorificar a Deus? Quando podemos? Aí a resposta é bem clara: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, as nossas ações devem ser para o louvor da glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, os versos 1 e 2, nós vamos contemplar o apóstolo Paulo fazendo um pedido àquela igreja, a igreja que se encontrava em Roma. Ele, na Bíblia de Estudo de Genebra, o título desse texto é A Nova Vida. Veja por que falar da nova vida. Porque quando a gente olha em Gênesis capítulo 3, nós vamos contemplar nos versos de 1 a 14, que acontece a queda do homem, e com a queda do homem foi introduzido o pecado a todos os homens. Todos morreram por causa do pecado de Adão. O resultado de tudo isto foi a condenação para todos os homens. Todos se tornaram pecadores por causa da desobediência de Adão. E o pecado domina sobre nós e traz a morte para nós. Aí se você perguntar que morte é essa, é a morte espiritual, ou a separação do homem para com Deus. Já Jesus, o que foi que ele veio fazer em nosso favor? Quando a gente olha em Romanos, nós vamos contemplar, isto é a descrição em Romanos capítulo 5, versos de 12 a 21, que ele, Jesus, dá às pessoas vitória sobre o pecado. Ele veio, como diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, muitos vivem por causa de sua graça, a graça oferecida por Cristo Jesus.
O resultado de sua morte é a salvação para todo aquele que nele crê. Muitos foram salvos por causa de sua obediência. Ainda hoje ele está te dando a oportunidade de você se reconciliar com Deus, sabendo que esta reconciliação só acontece através dele, ou seja, de Jesus. Quando você olha em João capítulo 14, verso 6, ele deixa claro para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E hoje ele te dá a oportunidade de você, se não se encontrar em inteira comunhão com ele, poder se reconciliar. Para a reconciliação é necessário o quê? Reconhecer que é pecador. E fazer como disse João, o apóstolo, em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer ser purificado? Confesse. E se você for aquela pessoa que já diz, mas eu sou filho de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele é bem enfático. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Já nos disse o profeta Isaías que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida. Mas o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Por isso, se você quer estar em reconciliação com Deus, se você quer exercer a sua finalidade principal como ser existente, a sua finalidade principal é glorificar e alegrar-se em Deus para sempre. Se você quer fazer isto, ou se você quer cumprir o dever, qual é o dever do ser humano? O dever do ser humano é exatamente o dever do ser humano, requerido por Deus, é obediência à sua vontade revelada. Deus se revelou para nós, e a sua revelação tem uma finalidade, é que nós possamos estar na presença de Deus como convém aqueles que professam ser filhos de Deus. Na Bíblia de Estudo de Genebra, que Paulo escrevendo aos Romanos, só repetindo o texto, que na Bíblia de Genebra tem por título A Nova Vida. Se você declara que é filho de Deus através de Jesus Cristo, verdadeiramente você recebeu dele nova vida. Você já não se encontra morto em seus delitos e pecados, mas você foi vivificado. E este processo se deu, como mostra em Ezequiel 36, 26, Deus veio ao encontro de você. Como mostra em Efésios 2:1, você e eu, o ser humano, se encontrava morto em delitos e pecados. Mas Deus, pela sua infinita graça, nos concedeu através de Jesus Cristo a salvação. Diz o texto: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Então, você, quando dá ouvido ao que a palavra de Deus apresenta, você sai do estágio de um ser morto em delitos e pecado. Você recebe de Deus um presente sublime, que é de tirar o coração de pedra e lhe dar um coração de carne, sensível a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Tirar o espírito velho, o espírito morto, aquele que foi herdado a partir de Adão, lhe dar um espírito vivo que gera comunhão entre você e Deus através de Jesus Cristo. E assim você recebe de graça a vida eterna com Deus. Então, a ação gloriosa de Jesus é para que, como ele diz em João 10:10, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqueles que professam ser filhos de Deus, aqueles que deixam claro que são novas criaturas, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem cultuado a Deus? Veja que o fim principal do homem é glorificar e alegrar-se em Deus para todo sempre. O dever do ser humano é de ter uma vida de obediência a Deus. Nessa vida de obediência, Paulo nos chama a atenção em Romanos 12:1, que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando assim fazemos, estamos oferecendo a Ele um culto racional. Dentro dessa descrição, Paulo nos diz no verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você já tem a mente de Cristo? Se você tem a mente de Cristo, você tem a mente restaurada, a mente pronta para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você ainda não tem a mente renovada, hoje o Senhor está te dando a oportunidade de, pela fé, você receber esse presente de Deus. Se você perguntar, e o que é fé? Em Hebreus
11:1, a palavra nos diz claramente: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Você não está vendo, mas você está crendo que Deus, através de Cristo Jesus, renova você. Tira o coração de pedra e lhe dá um coração de carne. Tira o espírito velho e lhe dá um espírito novo. E agora você se torna um, como é descrito na oração sacerdotal de Jesus, nos versos que foram lidos, para que você e eu nos tornássemos uma unidade em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz em Romanos 12:2, que essas pessoas, diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que o ser humano louve a Ele, glorifique o seu nome e glorifique isto em seu dia a dia. O apóstolo Pedro já nos diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Sede santo, pois o Senhor é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Paulo diz, olha, essa santidade deve se dar da forma natural, ou seja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós temos em nosso coração a proposição de obedecer a Deus, fazer aquilo que a Ele apraz, e este será o cumprimento da nossa obediência a Deus, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Assim faremos em obediência e veremos o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Lembre-se que foi citado para nós Romanos 3:10, mostrando que todos pecaram, que não há um justo nenhum sequer. Romanos 3:10. O 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, que por causa dessa desobediência, o salário que nós temos é a morte espiritual. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Nós aprendemos isto através da palavra de Deus ou da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras nos orientam a gente ter a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como se encontra no Salmo 119, verso 105. Também neste mesmo Salmo, o salmista diz que escondeu a palavra de Deus no seu coração para ele não pecar contra Deus. Devemos seguir este modelo de guardar a palavra de Deus no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus e assim andarmos na presença dele todos os dias da nossa vida, apresentando-se de forma que seja aplausível aos olhos de Deus. Ele espera que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E assim contemplemos e desfrutemos da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Que Ele, Deus, através de Cristo Jesus, o Senhor, aplique esta palavra aos nossos corações. Que você guarde na sua mente e no seu coração que o fim principal da sua existência é glorificar a Deus. Que Deus espera que você lhe obedeça. E assim você está fazendo o que é aprazível aos olhos de Deus. E terá como recompensa a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.